E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com um duro recado para o Lula. Gente do céu, ontem, uma das figuras mais importantes do país tratou de rebater as falas do Dilma sobre a democracia. A imprensa já noticiou, a esquerda já tá tremendo até com medo do Alckmin entrar em campo. E além disso, uma figura que fez o L, uma figura famosa, já andou falando algumas coisinhas também aí do Dilma, mostrando que agora, que parece que Bolsonaro não está mais na arena política, a temperatura pro Dilma vai começar a subir. E aí eu quero falar com vocês sobre isso, quero falar sobre a PL 2630 ou o plano B do desgoverno, quero também falar sobre a TV do Dilma, que deve sair do papel, e talvez ela não vá para o PT. A gente vai ter que comentar algumas coisinhas, algumas especulações. Enfim, ainda tem mais algumas coisas aleatórias da turma da esquerda. Depois, vamos falar de Bolsonaro, vamos falar do editorial do Estadão de hoje, 5 meses de atraso, mas tudo bem, tá valendo. Umas coisinhas que eu acho que são relevantes. Tem um texto também que foi publicado no Brasil, que, assim, causou uma repercussão, né? Deu o que falar, a gente também vai falar. E tem mais algumas coisinhas que eu acho que são relevantes sobre direita, futuro próximo, eleições e tudo mais. Depois vamos falar bastante sobre a reforma da maldade, a reforma tributária do Dilma e do Haddad, que o Lira prometeu que até sexta-feira vai colocar em votação. Temos que comentar mais algumas coisinhas. Tem muito assunto disso daqui. Depois, temos que falar do Brasil que deu errado. A turma do PT aí em Minas Gerais parece que andou se complicando numa compra de arroz do MST. Parece que o preço não condiz com a realidade. A gente vai comentar também sobre isso, trazer mais algumas informações sobre a turma da esquerda, inclusive uma palestra que a turminha aí da Picanha já está organizando no Brasil. Deve vir alguns ministros aí em breve e tem mais alguns assuntos que não vai adiantar, mas vamos que vamos, espero ter que comentar sobre tudo. Se der tempo, o assunto final, são alguns temas variados sobre o Brasil, mas vamos lá. Pessoal, não vou trazer a thread aqui não, pra ficar de boa, thread interessante. Recomendo quem tiver interesse lá, dá uma olhada. Foram 5 tweets em sequência do decano da Suprema Corte Brasileira, o ministro Gilmar Mendes, onde ele fala com todas as letras que não dá para relativizar a democracia de jeito nenhum. Ainda critica ferrenhamente o que está acontecendo na Venezuela. E não é aquela história que, para bom entendedor, meia palavra basta. Não, ele falou todas as palavras. Ele não falou metade, não, ele falou tudo, com todas as letras, e ficou bem claro para quem a mensagem estava sendo destinada. Tanto que nem a Globo passou pano. Você vê ali, ó. Ministro Gilmar Mendes rebate defesa de Lula a Maduro. Democracia não é relativa. Petistas o argumento contrário em entrevista na última quinta-feira, quando foi questionado sobre o presidente da Venezuela. A Veja repercute dessa forma. Ministro Gilmar Mendes dá aula de democracia para o Dilma. Decano do Supremo Tribunal Federal rebate fala do presidente da República sobre a Venezuela. Um ponto que a gente já tinha comentado, um ponto que a própria imprensa também comentou, um ponto que alguns setores da terceira via já estavam levantando a bola para cortar, é que sem Bolsonaro no tabuleiro político, com Bolsonaro inelegível, as críticas contra o Lula podiam subir, porque, na pior das hipóteses, vem um indicado de Bolsonaro, mas não é Bolsonaro. Então agora não tem mais por que blindar o Lula. Não sei, achei bem interessante. Inclusive, se vocês forem na thread original, eu não trouxe aqui para evitar maiores problemas, vocês vão encontrar alguns comentários de grandes figuras da esquerda, figuras que são figurinha carimbada, por exemplo, no Brasil 247, alguns youtubers de esquerda que ficaram muito descontentes com a thread do decano do Supremo. Agora é tarde, né? Não adianta reclamar. Vocês torceram tanto contra Bolsonaro, etc. Vamos esperar aí o desenrolar desses episódios. Além disso, falei para vocês que outra figura também bem conhecida, que fez o L na campanha, que foi o Pondé, declarou voto aí pro Dilma, né? Bolsonaro não dava de jeito nenhum. Tava lá na TV Cultura, a turma da Vera Magalhães, e olha o que o Pondé tem a falar. Agora, o fato do Lula ficar defendendo a democracia é interessante porque, assim,
dizer que existem concepções relativas de democracia, se a gente entrar numa discussão filosófica pesada, a gente vai longe com essa questão de democracia relativa. Agora, a impressão que eu tenho é que o Lula anda falando tanta bobagem às vezes, né? Ataca o agro, insiste nessa história do Maduro, que eu tenho a impressão que se o Lula fosse um candidato não, um presidente de direita, já teria algum jornalista que teria levantado a hipótese se ele não estaria gagá. Mas como ele não é, a mesma coisa se aplica ao Biden dos Estados Unidos. Mas como ele não é, então fica se desviando e tirando a luz e tentando identificar, afinal de contas, por que ele insiste em defender a Venezuela, que não é defensável. Pondé manda mensagem aí pros seus colegas jornalistas, tipo a Helene Cantanhede, né? E ficou, meu Deus, por que o Lula está falando isso? É incompreensível. Se fosse de direita, a coisa seria diferente. Mas eu acho engraçado o Pondé também começar a fazer críticas desta forma, de forma mais aguda, nesse momento, né? Pós a inelegibilidade de Bolsonaro. As coisas estão ficando engraçadas, né? A gente comentou no vídeo ontem aquela nota do PSB, que era membro oficial do Foro de São Paulo, falando: não compactuamos com isso, né? Não deixamos os nossos, né, filiados irem para o evento, avisamos para o Alckmin não vá, porque somos da turma democrática. Todo mundo aí tentando se afastar do Dilma, né? A declaração não é a primeira, lembrem disso. O Lula, quando o Maduro veio aí, falou: não, lá, pô, é porque o Maduro tem que contar a narrativa dele, né? O Lula relativizou a democracia. Vocês não acham isso? Gente, olha só, para e pensa por um segundo, deixa a torcida de lado, mas para e pensa, faz algum sentido o Maduro ter vindo pro Brasil e o Lula relativizar o que tá acontecendo na Venezuela e ainda falar da importância do Maduro vender a sua narrativa e todo mundo ficar calado. Aí agora, com Bolsonaro inelegível, Lula só repete o que ele já falou, não é a primeira vez. Meu Deus, olha só o que está acontecendo. Olha o estardalhaço. É a Folha de São Paulo soltando aquele tipo de nota. Não, olha, o amigo de Lula tá fazendo isso, aquilo, outro, para falar do Valfrido Mares Guias, que é um empresário que não precisa você referenciar como amigo de Lula. É um cara conhecido nacionalmente. Pelo menos para quem lê os veículos de imprensa. Mas vamos continuar. Além desses problemas que o Dilma pode começar a ter com a terceira via, o Globo noticia uma coisa que é engraçada. No primeiro momento você acha que é fofoca. A matéria é mais longa do que isso daqui, mas vocês vão entender porque eu só trouxe 2 parágrafos, que é mais do que o suficiente. A disputa em torno de Lula e um incidente inédito. Olha a palavra, inédito. Nunca aconteceu com um fiel escudeiro do presidente. E não é qualquer cara mesmo. É um cara que tá do lado do Lula há mais de 20 anos, sem brincadeira. Fotógrafo oficial e fiel escudeiro do Dilma, o Ricardo Stuckert, ele foi barrado pela segurança na entrada principal do Alvorada. 2 vezes na semana passada. Não, 2 vezes. O cara que tá com o Dilma há mais de 20 anos. Eu acho que o Ricardo Stuckert nem precisaria ter um crachá, nada. Todo mundo sabe quem ele é. O inconveniente, com um dos auxiliares mais próximos de Lula, revela um cenário de disputa de espaços em torno do presidente. Eu não acho que isso é mentira. Você vê a própria questão da disputa no Senado, lá no Paraná. Já dão como certo que o Moro vai ser cassado. Paulo Dado Martins deve ser um dos candidatos, mais à direita. E aí o PT já tá brigando entre si. A Gleice quer ser candidata, o Requião também quer ser, já estão trocando farpas, já tem confusão. Você vê a disputa pelos ministérios, quem que vai fazer a segurança do Dilma, vai ser a PF, vai ser o GSI, a gente não sabe. Além disso daí, você vê que alguns ministros já estão começando a colocar as garrinhas de fora. Não trouxe nenhuma notícia sobre isso, mas dá uma pesquisada. Olha o Fávaro lá da Agricultura. Tinha lá umas emendas, 100 e poucos milhões, que ia lá pro Centro-Oeste, a turma que não queria que fosse, ele falou que não vai tirar não. Vai deixar aí. Saiu inclusive no Estadão uma nota falando que já tá rolando uns dossiês de petistas contra o Fávaro. Algumas pessoas que ele deixou na pasta da Agricultura. A turma tá começando a se engraçar agora, né? Acho que os próximos 6 meses vão ser bem engraçados, ainda mais nessa volta de recesso parlamentar. Mas vamos continuar. PT se diz bastante otimista com concessão de TV e rádio para o partido. Né? O Juscelino, lendário, só tá na pasta por benevolência do PT. O cara responde ao PT e ele vai negar o PT uma TV.
Aí tá falando o seguinte, que o secretário de comunicação do PT, o Gilmar Tato, terá uma audiência na quarta com Juscelino para tratar da concessão de canais para que o partido crie sua TV. Tato diz que está bastante otimista, que deve sair do papel. Para além de qualquer especulação se o PT vai ou não vai ter uma TV, ouvi na Rádio Peão que talvez essa TV não vá para o PT, mas que essa TV ela pode ir para a turma do Brasil 247, que vem trabalhando nos bastidores para, quem sabe, deixar de ser apenas um canal de YouTube e ir realmente para as telinhas. Vocês acham improvável? Eu acho que se lançasse uma TV, ainda que não tivesse audiência, ia ter apoio, porque os empresários brasileiros sabem da importância de ajudar as iniciativas locais, os pequenos investidores, né? Tipo a turma 247. Vocês duvidam que uma vez que uma TV dessa saísse do lugar, a Magazine Luiza não ia lá colocar uns comercialzinhos maroto? Não, vamos ajudar, porque é uma TV que fala com o povo, é uma TV que fala com os nossos clientes. Enfim, ouvi falar sobre isso. Mantenha no radar, porque se essa TV sair do papel, vamos ver quem que vai estar no entorno dela, gerenciando a grade, trabalhando lá, etc, tudo mais. Vamos ver se a informação bate ou não. Falei para vocês também do PL 2630, o plano B do governo. Quem relata é a Patrícia Campos Melo, falando que assim, que o governo do Dilma discute o plano B para regular a internet antes da eleição de 2024. Olha qual é a preocupação deles. E aí fala assim, né, que embora não admitam publicamente, alas do governo, né, e do PT dizem não acreditar que o PL 2630 será aprovado a curto prazo e já investem em um plano B. Não é que eles não acham que vão passar, tipo, no médio prazo, que até seria curto, tipo, em 6 meses. Não. Eles estão falando de curto mesmo. No caso, 3 meses. O PT quer aprovar uma regulamentação em menos de 3 meses. Por quê? Porque é daquele princípio da anuidade, se não me engano assim, que as regras para valerem para a eleição precisam ser aprovadas com pelo menos 12 meses de antecedência. E aí a nota fala que a principal preocupação é aprovar até outubro deste ano regras para a campanha eleitoral digital para que possam valer nas eleições municipais de 24. Pelo princípio da anualidade, para vigorarem no pleito, as mudanças precisam ser aprovadas no mínimo 1 ano antes. O governo começa a se articular para emplacar suas prioridades em uma mini-reforma eleitoral, né? Não precisa entrar com uma PEC, a ser votada no Congresso. Entre os pontos, olha o que o PT quer. O PT gostou daquela resolução que dá poder de polícia que o Tribunal Superior Eleitoral teve aí nas eleições de 2022. O PT quer colocar isso agora, né, no papel. Pra não precisar ser da mesma forma e ninguém poder reclamar, porque está na lei. Está na lei do PT. Além disso, o governo gostaria de incluir a necessidade das Big Techs manterem bibliotecas de anúncios políticos em tempo real, com maior transparência. Não sei o que poderia ter por trás do interesse do PT em relação a isso. Na visão de uma ala do Planalto, será mais fácil aprovar uma mini-reforma eleitoral do que um novo código eleitoral. E nessa mini-reforma, eu acho que a estratégia do PT vai ser tentar passar algumas medidas que são de interesse de alguns partidos do famoso Centrão, para tentar regimentar um pouco mais de força e tentar passar com essas iniciativas. Aí ela fala o seguinte, que além do fronte eleitoral, a ideia é usar cada vez mais a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, para enquadrar as plataformas enquanto não se aprova a regulação no Legislativo. E aí, falando do próprio 2630, o Orlando Silva deve emitir um novo relatório nas próximas semanas, ou depois do recesso, que volta em agosto, mas um ponto continua em aberto. O órgão regulador. Quem que vai ser a polícia da internet? E aí o engraçado é que a Patrícia Campos Melo diz que alas do MDB, menos mal são alas, né? Não é o partido todo, do PSD e da bancada evangélica, defendem que a Anatel seja um órgão encarregado de monitorar e fazer cumprir as novas regras para as plataformas de internet. Conquistar o apoio desses grupos seria importante. Minha impressão é que vai passar alguma coisa. Algum projeto de lei vai passar. Eles devem, com certeza, criar algum tipo de órgão para controlar o que está acontecendo. Se não for a Anatel, vão criar realmente um órgão novo que nem existe ainda, uma autarquia. E aí imagina, uma autarquia que vai começar do zero. E quando começa do zero, você começa a estruturar, conforme o tempo vai passando. Então imagina uma autarquia criada do zero, onde todos os cargos serão
indicados pela turma da picanha. Tu já pensou? Tu já pensou o aparelhamento que isso vai ter? E o problema para desfazer isso ao longo dos anos? A galera tá na máquina desde o início. Viram a confusão nascer. Ai, ai, ai. Acho que uma coisa vai passar. Acho. Espero que os nossos deputados, pelo menos, consigam evitar o pior, como por exemplo, né, dar dinheiro para a Rede Globo, dentre outras coisas. Se não passar nada, é até melhor ainda, porque assim, na boa, no final do dia eu fico me questionando. Já tem lei de calúnia, já tem lei de difamação e tantas outras coisas. O que essa turma realmente quer fazer em termos de regulamentação da mídia? Fica difícil parecer que não é censura, né? E aí as ONGs e parte do governo não querem a Anatel. Não, a Anatel não presta, que consideram capturada pelos interesses das grandes empresas de telecomunicação e de parlamentares. Entendendo o que eu falei? A Anatel, gente, ela já existe há anos e anos e anos, anos e anos. Dificilmente a Anatel vai... eu acho que vai agradar os conservadores. Mas querendo ou não, a Anatel já tem uma certa estrutura interna. O que a turma do PT quer é criar uma nova autarquia do zero para poder deixar do jeitinho. É muito mais fácil você pegar, né, uma pessoa que, sei lá, nunca praticou um esporte e você ensinar para ela toda a técnica, ó, faz assim, faz desse jeito, do que você pegar alguém que já tem alguns vícios e você tentar consertar. Não, não faz isso daqui, não faz aquilo outro. Tá entendendo? Esse é o interesse da turma da picanha. Mas vamos continuar. Um tema interessante sobre a PL 2630, né? Uma informação interessante é que o Google contratou o ex-presidente Michel Temer para atuar nas negociações sobre a regulação de Big Techs. E aí é meio óbvio. Se o Google contratou o Michel Temer, é porque o Google quer ser ouvido. Obviamente, o Google quer que suas ideias avancem. Então, não precisa explicar muita coisa, né? Então, com certeza, eu acho que o Google deve colocar um dedinho ou outro aí no que deve estar sendo discutido para o PL 2630. E eu acho que essa questão da remuneração, ela deve entrar no pleito aí do Google, junto ao Michel Temer, né, que vai falar com os parlamentares, tentar explicar como isso é um grande problema, como dar dinheiro para a Rede Globo não é solução para os problemas de desinformação do país. E eu digo isso baseado, por exemplo, nessa nota da CNN, que diz que o Google anuncia que vai bloquear sites de notícia no Canadá após a lei que exige o pagamento. Ah, você não tem que remunerar pelos links que aparecem. Então não vai ter mais nenhum site de notícia. Chora. Chora mais. Chora aí. Não vai ter. E não foi só o Google que tomou essa medida no Canadá. Cadê, senhor? Aqui, ó. O Meta, que é Telegram, o Facebook e Instagram, também, ó, bloqueia notícias no Facebook e Instagram no Canadá devido à nova lei. Aí, falando de regulamentação das redes, um episódio que aconteceu ontem, só para vocês verem quem são as pessoas que querem te censurar. Eu até botei ali o marca-texto amarelo, ó. Elon Musk, paródia. É um perfil de paródia. É um perfil falso. Olha, Elon Musk AOC. É fake news, né? O cara tá ali pra fazer paródias, piadas. E aí o cara diz, ó, a razão pela qual eu coloquei um limite na quantidade de tweets que vocês podem ver é porque os viciados no Twitter precisam dar um passeio lá fora. Eu estou fazendo isso daí pelo bem do planeta. E também, outra forma que vocês podem ver. Enfim, a Samia Bonfim responde assim, ó, bilionários não deveriam existir. Essa é uma conta de paródia. Uma deputada que não consegue diferenciar uma paródia da conta oficial, como esta senhora quer regulamentar o que você pode falar na internet, é uma total inabilidade. Inabilidade. Mas beleza. Indo agora para Bolsonaro, temos as coisinhas para comentar, que inclusive comentamos já no vídeo de ontem. E vejam só, a turma do desgoverno, a turma do Dilma parece empenhada em ver a justiça ser feita, né? Ou a injustiça. Após o Tribunal Superior Eleitoral, agora a AGU, já preparação contra Bolsonaro por improbidade. A AGU do Dilma, né? Do Messias, já tá aí. Você acha que realmente a turma do Lula tá preocupada em sanar os problemas judiciais? Isso porque o Lula falou, não, Bolsonaro é problema da justiça. Deus está vendo. Quem não conhece, que te compre.
Após o TSE tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos, a AGU já começou a preparar uma série de ações judiciais contra Bolsonaro na esfera civil. Segundo fontes da pasta, a ideia é ingressar com ações por improbidade administrativa e por dano material e moral coletivo, cobrando indenizações do ex-chefe do Palácio do Planalto. E essas ações devem ir para o TCU, que foi o que a gente comentou ontem, e o Bolsonaro acabou até compartilhando a notícia lá do Globo que fala assim, ó, TCU deve instaurar em até 4 meses processo que pode obrigar Bolsonaro a ressarcir custos de reunião com embaixadores. E Bolsonaro fala, cansado implacável. Sobre isso daí, ontem eu estava passando no Twitter, eu vi alguém compartilhando notícia que eu achei bem interessante, que eu acho que é relativamente similar ao... Eu acho, né? Meu achismo. Só apenas um achismo, que talvez seja um pouco similar ao que estão acusando Bolsonaro. Como você pode ver aqui, é uma notícia oficial da Folha de São Paulo, do dia 22 de março de 2016. Talvez o PT tenha se esquecido dessa. Mas fala assim, ó, que Dilma convidou embaixadores estrangeiros para evento em seu apoio. Não é meio que isso daí que eles estão falando do Bolsonaro, né? Bolsonaro aí, apoio dele, né? Negócio eleitoral, abuso de poder político e econômico. Sei lá, no meu achismo parece um pouco similar. Questionado sobre a justificativa de convidar todos os embaixadores para um evento em apoio à presidente Dilma, o Planalto disse que não iria se pronunciar. É a primeira vez que, em meio à crise, Dilma convida todo o corpo diplomático para um evento no Planalto. O encontro era principalmente destinado a advogados e juristas contrários ao impeachment. Bacana, né? Bacana. Um evento no Planalto. Similar, né? Agora sim, o de Bolsonaro, não sei como é que podia trazer votos para ele, o evento que ele fez. E o que ele estava lá também falando, né, é uma pauta que ele defende há muitos anos. Muitos anos, tem vídeo de Bolsonaro desde 2015 falando o que ele estava falando lá. Mas enfim, eu fico me perguntando que pé tomou essa questão da Dilma. Será que o PT na época acionou a AGU? Será que o PT cobrou que a AGU fosse falar com a Dilma para ver uma reunião com essa, com embaixadores? Baita notícia interessante, né? O PT, né? Ah, o PT. Gente, é que eu trouxe essa notícia, mas tem várias e várias e várias e várias sobre temas similares. E eu quero falar sobre o assunto geral, né? O macro, que é o que está por trás de uma manchete como essa que diz assim, ó. Centro-direita fala em Romeu Zema para presidente como forma de blindar Tarcísio. São várias notícias falando, não, agora é Zema versus Tarcísio, agora o Tarcísio vai, agora vai o Zema. Aí temos aí também correndo por fora a Tereza Cristina, não, já se discute o vice, isso, aquilo, outro. Vocês acham mesmo, pessoal, que terminou o julgamento ali, né, sexta-feira, e já estão batendo no martelo, agora vai ser tal pessoa. Vocês acham que as coisas são tão rápidas assim? Que as coisas acontecem de forma assim tão rápida? Ainda mais na política, que um movimento desse dificilmente ficaria entre quatro paredes? A imprensa, ela tá tentando criar o caos, desde já. Desde já a imprensa já tá tentando, inclusive, queimar os candidatos. Eu, se tivesse que escolher, eu jamais escolheria o Zema. Se eu tivesse que escolher, eu não escolheria o Zema jamais. Eu não sou eu que escolho também, né? Graças a Deus não tenho essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho que concordar que, por exemplo, o Zema postou no seu Instagram um history onde ele está criticando a situação atual. A turma da esquerda já falou que o Zema, na verdade, ele concordava com a frase que ele estava colocando, que é uma frase do Mussolini. Aí já teve gente que fez charges com o Zema, montagens, o Zema com cabelo assim, né, meio na testa, com bigode, só no meio da boca. Você já deve imaginar do que é, né, com o negócio assim no braço, com um símbolo asqueroso. Então você vê que já tem uma tentativa de queimar, inclusive, talvez, uma tentativa de forçar uma polarização contra o Lula. Para manter o Lula do lado da democracia e qualquer outro cara do lado do mal, dos istas da vida, né, dos ismos. E, gente, olha só. Independente de quão apto... Vamos pegar um exemplo real, para ficar claro. Independente de quão apto era o Tarcísio enquanto gestor, etc, aqui, isso, aquilo, outro, que era Tarcísio na fila do pão.
Quem era Tarcísio na fila do pão? Tarcísio virou candidato e começou a ser conhecido no país 6 meses antes da eleição. Quantos seguidores Tarcísio tinha nas redes sociais? Qual engajamento Tarcísio tinha antes? Tarcísio foi eleito porque você falou: esse aqui é meu candidato, vamos rodar Tarcísio. Botou na moto, fez motociata, fez isso, fez aquilo outro, etc, tudo mais. Vamos pegar outro exemplo. Jorge Seife. Quem era Jorge Seife? Secretário da Pesca. Nossa, extremamente conhecido. Foi eleito senador. Quantas pessoas Bolsonaro não pegou pela mão que antes do governo Bolsonaro eram um nada, e assim, foram eleitos com milhões de votos. Aí você vê o oposto. Joyce Halsemann, mais de 1 milhão de votos. Foi concorrer para deputada. Teve nem 15 mil. Irmãos patatistas, ambos com mais de 1 milhão de seguidor. Juntos, os patatistas, 6 mil votos. Aí você pega o ministro Gilson Sanfoneiro. Ele nem tem estudo das redes sociais. 1.300.000 votos. Marcos Pontes é até um cara conhecido. Mas será que conhecido ao ponto de ter todos os milhões, acho que 16 milhões de votos, se eu não estou enganado que ele teve? O que eu quero chegar aqui, pessoal, é o seguinte. Se vocês acham que Bolsonaro é um cara apto para ser presidente de novo, eu acho que está mais do que claro que ele não desistiu, e que se vocês acham que Bolsonaro também é apto para indicar quem ele acha que deve ser o candidato dele, não tem por que vocês entrarem nesse tipo de treta. O que eu tô querendo falar é o seguinte: faltam 6 meses para a eleição. Se Bolsonaro falar, o meu candidato é o cachorro caramelo, eu dou minha cara a tapa se o cachorro caramelo não estiver no segundo turno com pelo menos 25% das intenções de voto. É o cachorro, a gente vai votar no cachorro caramelo, vai votar no cachorro caramelo. Ah, mas o Zema, problema do Zema é o cachorro caramelo. Vocês realmente acham que Bolsonaro não tem essa força de colocar o candidato dele? Porque ele vai rodar, ele vai fazer campanha pro candidato se ele não for candidato. E a empresa está desde agora tentando criar confusão, fazer briga, gerar, gente, cisões de pessoas brigando entre si contra candidatos que sequer representam a direita. Mas as pessoas estão, meu Deus, quem que vai liderar a direita? Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo outro? É um movimento forçado da imprensa que só gera ruído e confusão interna. Onde isso chega? Onde isso chega? O que vai resolver de agora? Falar, não, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Só para e pensa. São várias notas e a imprensa vai ficar fazendo isso, mas todo santo dia. Todo santo dia. E se tiver algum candidato que quiser correr por fora e talvez aplicar aquela máxima que o mestre aparece quando o aluno está pronto, eu deixo minha sugestão. Você, enquanto político, mostre que você consegue ter um discurso com um projeto de país e conseguir se catapultar nacionalmente sem precisar desmerecer Bolsonaro. Sem precisar falar que Bolsonaro é isso, se colocar como contraponto, ser superior. Quem sabe até esse candidato lá na frente seja até escolhido. Mas até então, aquela turma tentando se descolar, né? Prudente, sofisticado, a direita permitida, a direita limpinha. Não caiam nesse papo furado. Tudo papo furado da imprensa. Enfim, vocês mesmo viram, gente, já tem pelo menos 3 projetos de lei. Um deles, eu acho que tem chance de prosperar. Tá ouvindo na Rádio Peão também, que é o seguinte. Um desses projetos, ele acaba meio por anistiar uma galera mesmo. E aí você poderia trazer algumas múmias que estão aí no armário de volta para a política. Beleza, anistiar Bolsonaro, mas tem, né, esse lado negativo. Então, por causa desse lado negativo, você poderia trazer apoio até de partidos da esquerda para um projeto como esse. A esperar. Eu achei que alguma coisa avançar deve ser lá para depois de 2025. Nessa legislatura do Pacheco e do Lira, eu acho que não. Mas 2025, cenário diferente. E aí vamos observar, né? O que é que a gente vai ver. Mas vamos lá. O Estadão hoje solta esse editorial falando o seguinte: a reinvenção da direita brasileira. Você vê, a turma tá empenhada em tentar virar a oposição do Lula. Até algum tipo de apoio da sociedade. Liderar essa nova direita. E o que eu achei engraçado desse editorial é que com 5 meses de atraso, o Estadão meio que começa a descrever para o Brasil o que eu tô tentando falar para vocês já há algum tempo. O mundo
mudou. Estamos diante de alguns paradigmas bem diferentes do que nós tínhamos, por exemplo, nas eleições de 2022, nas eleições de 2018 e em 2026 vai ser um pega para capar. E aí, segundo parágrafo do texto, mais do que o suficiente, o Estadão fala assim, ó, em todo o mundo, as democracias liberais estão na defensiva. É mesmo? Fora o aventurismo lá da Rússia e o expansionismo diplomático dos comunas, que buscam reconstruir uma ordem mundial adaptada às suas ambições autocráticas, né? Os russos estão vendo o que estão fazendo e os comunos têm a nova rota da seda. No Ocidente, eles despertam medo, mas também seduzem esquerdas e direitas abastardas pela suposta eficiência de seus modelos de crescimento ou defesa das tradições. Eu nem grifei, olha esse final, defesa das tradições. Defesa dos nossos limites, né? Dos valores da nossa nação. Há quanto tempo estou falando? Gente, eu estou vendo diversos focos de grupos que estão olhando para a necessidade de defender a soberania nacional, valores nacionais, né? Pode até falar nacionalistas por todos os países. 5 meses de atraso, pelo menos, o Estadão agora está falando sobre isso. Dentro há uma crise de identidade, evidente nas próprias distorções do termo liberalismo. Nos Estados Unidos, ele está associado à nova esquerda e seu identitarismo divisivo e autoritário, ou seja, agenda woke. Olha o que eu estou falando, vocês não são liberais na economia, vocês são conservadores na economia, vocês são conservadores nos costumes e na economia. Esse papo aqui, né, distorção, é o mesmo papo da esquerda. Distorceram Marx. Distorceram o liberalismo. Não distorceram. Isso é o liberalismo. O mesmo liberalismo dos Estados Unidos é o mesmo liberalismo que Arminio Fraga defende. É o mesmo liberalismo que João Amoedo defende. Então não vem com esse papinho mole que é distorção. É a mesma agenda. É a mesma agenda. Eu tô falando, isso aqui vai dar errado. O candidato que conseguir agrupar um projeto de país, trazendo a tradição, os valores que os brasileiros defendem, que é essa agenda conservadora, e se colocando contra essa agenda woke, rapaz, vai deslanchar. Quem sabe até, se Bolsonaro não for candidato, porque eu acho que Bolsonaro é esse cara, ele já é isso há mais de décadas, quem sabe até possa ser escolhido. Em outras democracias, a propaganda esquerdista o desfigurou associando ao espantalho neoliberal, que nada mais é que um darwinismo social. Ao mesmo tempo, cresce o falso conservadorismo de extrema-direita hostil à globalização e minorias. Ou seja, uma direita, se é hostil à globalização, é a favor de uma agenda nacional. E o que eles chamam de minorias é agenda woke. É o cenário. Que agora o Estadão está contando que o mundo está passando por isso. E a ficha caiu, né? Antes tarde do que nunca. Aí uma coisa que eu também achei interessante, eu quis trazer aqui para vocês para comentar, que é a típica coisa que não tem muita repercussão na internet, mas eu acho que é importante, já que a gente quer tentar entender o que se passa nesse planeta Terra. Olha a nota da Folha de São Paulo, né? Guru do expansionismo da Rússia, o mesmo termo utilizado, inclusive, na verdade eles usam expansionismo para falar dos comunas, né? Publica artigo a favor do conflito na revista da Escola Superior de Confusão no Brasil, né? Ou seja, ligado aos militares. Ministério da Defesa fala em oferecer visões distintas. Eu falei, pô, então vamos dar uma olhada, né? O artigo é o do Dugin, Alexander Dugin. Falei, pô, vamos dar uma olhada, vamos tentar entender o que é que o Dugin tá falando que gerou tanto alvoroço na imprensa. O artigo dele é o seguinte: o segundo mundo, a sem-periferia, e o Estado-civilização na teoria do mundo multipolar. Resumo. Este artigo discute os 3 conceitos de segundo mundo, de periferia e Estado-civilização como conceitos básicos da teoria do mundo multipolar. Eu não trouxe o texto completo, mas eu acho que eu consigo explicar para você. Eu acho que eu entendi o que ele queria falar, né? Eu acho. Espero que eu consiga transmitir. Eu acho que é relevante. Para a gente pelo menos entender o que é que essa turma quer do Brasil e como a gente pode ter problemas também vindo desse lado, né? Como se não fosse suficiente tudo que o Dilma está fazendo. E fala assim, que para compreender as transformações fundamentais da ordem mundial que ocorre diante dos nossos olhos e, sobretudo, a transição de um modelo unipolar, entre parênteses, ele diz que seria globalista, para um multipolar, diferentes unidades conceituais e métodos podem ser utilizados. E aí, para descrever, ele vai usar 3 conceitos.
segundo mundo, semi-periferia e estado de civilização. Em primeiro lugar, devemos prestar atenção à teoria hoje um tanto esquecida dos três mundos, que foi bastante popular durante o período, né, do conflito frio, né, entre o bloco soviético versus o Ocidente livre, etc, tudo mais. E aí ele falava que tinha lá o primeiro mundo, os países ricos, o terceiro mundo, os países pobres. A gente nunca usou, né, com frequência o termo segundo mundo. É normal falar, o Brasil é um país de terceiro mundo. E também era normal falar a Europa, os países de primeiro mundo, tá? E os países de segundo? E é sobre isso que o Dugin, ele quer se debruçar. Aí ele fala o seguinte, né? No entanto, é o conceito de segundo mundo e suas principais características que são mais consistentes com a ordem multipolar e melhor descrevem os principais assuntos da multipolaridade. A teoria do zoneamento dos três mundos, primeiro, segundo e terceiro, baseia-se em uma avaliação de nível de progresso técnico, da eficiência da economia e suas taxas de crescimento, industrialização e pós-industrialização e do lugar do país no sistema global de divisão do trabalho. Mas o segundo mundo, há tempos atrás, era dotado de algumas características peculiares. Era entendido como regimes socialistas que, apesar de rejeitarem a economia política do capitalismo, ou seja, em oposição ideológica direta ao primeiro mundo, alcançaram um nível de desenvolvimento comparável ao do primeiro mundo. Existem contradições. Mas em termos de indicadores agregados, cujos critérios eram, no entanto, formulados pelo primeiro mundo, o segundo mundo ainda era inferior ao primeiro. No entanto, a defasagem não era tão significativa como no caso do terceiro mundo. Você teria os países pobres mesmo, no primeiro mundo você teria o segundo. Ele já está dando um indicativo, né, do que, que seria. Aí ele diz, ó, o segundo mundo era entendido principalmente como a União Soviética, assim como países do bloco oriental, especialmente do leste europeu. O conceito de segundo mundo é importante como precedente para que o primeiro mundo reconheça que, mesmo seguindo um cenário de desenvolvimento alternativo ao capitalismo liberal, é possível alcançar resultados cumulativamente comparáveis com o Ocidente. Isso é o que distinguia o segundo mundo do terceiro. O segundo mundo tinha potencial de se opor efetivamente ao primeiro e desafiar a universalidade do seu modelo. E essa eficácia teve uma expressão muito concreta em termos de taxa de crescimento econômico e várias outras coisas. Aí ele traz algumas frases que eu acho que são bem relevantes. O primeiro mundo e o segundo mundo projetaram sua influência no terceiro mundo, que foi a principal área de confronto entre eles. O Dugin está colocando que, olha só, tanto o primeiro mundo quanto o segundo, eles influenciaram, eles projetaram. E ele vai falar que a criação do mundo multipolar hoje é lastreada, né, depende desse segundo mundo. Logo, você pode esperar também que a influência desses países perante outros países também continue. Inclusive, ele vai listar qual seria a função de alguns países dessa nova ordem. Ou seja, podem continuar esperando influência de outras áreas. No tabuleiro da geopolítica, não tem amigo. Para mim está mais claro. É cada um olhando para si. É coisa bem óbvia, né? Então, não adianta olhar para o Brasil e falar, o Brasil, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tá nem aí pro Brasil. Não tá nem aí. Pelo contrário, né? Vocês viram. A matéria da Financial Times está aí. Para mostrar como eles lutaram pela democracia brasileira, né? Para proteger a democracia de Bolsonaro. Os europeus, olha o Macron. Olha toda a agenda verde. E a turma E essa turma também é a turma estranha. No final do dia, gente, o Brasil só tem o Brasil. Por isso que é tão importante termos políticos preocupados com o nosso país, com a agenda nacional do nosso progresso, não ficar rezando a agenda de fulano, cicrano, beltrano, levantando bandeiras que não são a nossa bandeira. Mas vamos continuar. Portanto, o principal conteúdo da política internacional anos atrás, era o confronto do primeiro mundo com o segundo mundo, e isso se refletiu no modelo bipolar. O segundo mundo, em um sentido amplo, é um modelo político, econômico e ideológico alternativo ao capitalismo global e que desafia o domínio e a hegemonia do Ocidente. Ou seja, ele se vê como se nós vamos desafiar a ordem que vocês implantaram, que também não é a ordem das melhores. A gente está vendo aí no Brasil. Aí ele vai colocando agora alguns personagens que vocês conhecem. Desde o início dos anos 2000, quando o Putin chegou ao poder,
A Rússia, né, herdeira do segundo mundo da etapa anterior, começou a restaurar gradualmente a sua soberania geopolítica. Mas dessa vez, o modelo multipolar, em vez de bipolar, começou a tomar forma. O primeiro mundo era contestado não por um único poder, mas por vários. E a ideologia desse confronto, que aconteceu em cada polo do segundo mundo, com graus variados de radicalidade e clareza ideológica, não era o socialismo, exceto lá nos comunas, mas um antiglobalismo vago e uma rejeição puramente realista da hegemonia do Ocidente. Ele está falando assim, que agora não era mais uma resistência, queremos implementar o socialismo, etc, tudo mais, mas os blocos que se levantaram, os grupos que se levantaram, os países que se levantaram para fazer frente a esse projeto seriam pessoas só que estavam meio que um antiglobalismo vago. Os países do segundo mundo não formavam um bloco ideológico sólido, tornaram-se um conjunto de regimes reivindicando seu próprio caminho, qualitativamente diferentes do globalismo do primeiro mundo. E aí, ele depois explica o conceito de periferia, que eu não acho tão relevante assim. Ele explica o conceito do estado de civilização, que esse teria até um lastro, e eu acho que é a identificação que essa turma percebeu, que não dá para abandonar os valores e as tradições, porque ele fala que um estado de civilização é uma coisa que é para além das fronteiras, que isso, aquilo, outro, é um sentimento latente no coração das pessoas, que independe até do regime de governo, dos políticos que regem, são valores que não sabe por quê, mas tá ali. Tá dentro daquela sociedade, daquela civilização. Ainda que as pessoas se digam, mas eu não sigo isso, não sigo isso, elas exprimem isso o tempo todo. Falam assim, não tem como você combater um projeto globalista se você abandonar essa tradição que existe nesse país. Então, em tese, a teoria do mundo multipolar se baseia em países que também teriam essa tradição como lastro. E aí, por fim, ele fala da importância do BRICS e como o BRICS hoje é a força a quebrar essa unipolaridade, esse governo global. Ao longo do texto, ele cita o Klaus, lá do Fórum Econômico, ele cita a Comunidade Europeia, ele cita o Soros, ele cita aquela galera complicada. E aí, lá para tanto, quando ele fala do BRICS, ele fala o seguinte, que no sistema BRICS, a Rússia, ele tá puxando o peixe pro lado dele, é o líder, né, em termos militares, assim, indiscutível, tem certeza, não sei, viu? Acho que os comunas também estão fortes, mas você vê que ele já puxa o peixe. E, em parte, líder em recursos. Os comunas é o líder econômico indiscutível. A Índia é o terceiro polo mais importante. O BRICS são 5. A gente já falou 3, não falou do Brasil. É o terceiro polo mais importante, com uma forte infraestrutura econômica, industrial, uma demografia impressionante, uma sociedade altamente consolidada politicamente. E o Brasil representa simbolicamente toda a América Latina e seu enorme potencial, bem como um estado imponente com forte componente militar, comercial e científico. Ou seja, o Brasil não vai mandar em nada, mas você vê que no plano dessa galera, o Brasil tem assim, uma posição estratégica assim, indiscutível. É que vai fazer toda a frente aí, né, perante a América Latina, manda a América Latina. A América Latina não é América do Sul, é América Latina. Vai lá, sei lá, do final do Chile até o México, fazendo fronteira com os Estados Unidos. Então você vê, estamos no meio de uma baita confusão. Todo mundo tem interesse no Brasil. Só não acho que é um interesse, né, de nos ajudar. E sobre isso, essa é uma notícia no Jamil Chad, falando o seguinte, ó, que para frear o Ocidente, Rússia defende a América Latina em conselho da ONU. E aí você vê que isso até encaixa no texto do Dugin, saiu na sociedade militar, né? A observar, tentar entender é sempre importante para não ficar perdido nesses debates e nessas movimentações internacionais. Mas vamos continuar. Vamos falar de um tema mais palpável, mais próximo de nós e muito mais importante, pelo menos nesse momento. Reforma tributária. Ministro de Lula procura Caiado para frear a rebelião de governadores contra a reforma tributária. Quem foi o Padilha, né? Foi lá, foi procurar, foi se encontrar com o Caiado. Caiado, não faça isso, pelo amor de Deus, apoie nossa reforma. Olha o empenho do PT em avançar com esse projeto. Aí a nota fala o seguinte, que o Caiado ele não aceita a ideia de um conselho federativo, que como nós comentamos ao longo do vídeo de ontem, é uma coisa extremamente vaga, que vai precisar ser depois regulamentada
e não sabe nem se vai ser via lei complementar, infraconstitucional, quem que vai decidir, e vai ter um poder absurdo que pode levar, inclusive, com o fim do Pacto Federativo. Mas acho que é tudo que o PT quer, né? Uma centralização, o totalitarismo o PT adora. O texto prevê criar um comitê formado por estados e municípios para centralizar a arrecadação de impostos, né? Caiado falou com o Estadão neste domingo e voltou a fazer críticas ao Conselho, além de inconstitucional, põe fim no Pacto Federativo. Também disse que a reforma é um plano Collor 2 e concluiu impossível apoiar tal projeto. A rebelião contra o Conselho Federativo é capitaneada pelo Tarcísio. Como mostrou a coluna, o ex-ministro de Bolsonaro conseguiu arregimentar uma tropa de choque contra a reforma tributária, que é o projeto visto pelo Lula como a bala de prata para embalar a economia. Deve ser embalar, né? Embala e joga no lixo, né? Embala para levar embora. Meu Deus do céu. Aí, como falei na introdução do vídeo, o Lira conversou com a turma do G1, mais especificamente a Ana Flor, garantiu, de sexta não passa. De sexta não passa. De sexta não passa, afirmou Lira antes de uma reunião com líderes partidários convocada para a noite deste domingo. O Haddad também estava nessa reunião e o Padilha também. E aí, o senhor Arthur Lira, para essa semana, e agora estou na dúvida, talvez não tenhamos o depoimento do Cid. Sessões na Câmara estão pautadas por Lira de segunda a sexta. Gente, a Câmara só funciona de terça a quinta. Tem sessão de segunda a sexta. Isso não é normal. Além disso, segundo Lira, audiências públicas e reuniões de comissões, inclusive CPIs, foram desmarcadas. Olha o empenho da turma do Lula para aprovar a reforma tributária. Aí, o senhor Baleia Rossi já apareceu para colocar suas garrinhas de fora. Junto com o AP, o secretário aí petista, um dos autores dessa reforma tributária que está aí é o Baleia Rossi. E tá ali, ó, vamos ser honestos, não precisa de mais tempo, diz Baleia Rossi sobre reforma tributária. E eu até tendo a concordar com ele. Não precisa de mais tempo nenhum. É só chegar e falar, não, tá uma porcaria e jogar fora. Não tem um... Vamos ver o que ele fala, ó. Se eu não ver a possibilidade da votação ficar para agosto, e o Baleia Rossi fala assim, ó, eu confesso que eu achava que poderia colocar, a primeira quinzena de agosto, mas eu tenho visto o Lira muito firme e vamos ser honestos, não precisa de mais tempo. Ou a gente vota a reforma ou não vai votar a reforma. Não são mais 15 dias que vão resolver a questão. Eu concordo, é um lixo essa reforma. É só votar não. Não dá, mas de jeito nenhum. Passar 15 dias, essa porcaria não vai ficar menos pior. Tem que jogar na lata do lixo essa reforma tributária que tá aí. Aí ele fala, ó, então eu acho que o Arthur está certo. Nós temos que agora nos debruçar, tentar trazer os governadores, trazer o agro, trazer líderes e ter mais de 308 votos e levar para o Senado. Se tiver que fazer mais algum ajuste, o Senado tem capacidade de fazer mais alguma maldade. Aí, pergunta também para Baleia Rossi. Setores econômicos, como de serviços, também falam em assodamento na votação. Pô, Baleia Rossi, e aí? Ele fala, rapaz, isso não é verdade? Não, que nada. É, matéria sensacional. Toda vez que você vai pautar uma matéria e também a relevância, as pessoas dizem, parece que vai ser rápido demais, puxa vida, apresentei o texto de 2019. Nós fizemos, Aguinaldo e eu, centenas, para não falar milhares de reuniões com setores da economia, com os entes federados, com os governadores, com o Concefaz, com a Confederação Nacional dos Municípios. É a oportunidade que a gente tem. Quando vamos ter uma nova oportunidade onde o ministro da Fazenda é a favor, onde o Arthur Lira é a favor e o Pacheco é a favor? Você é o único que surpreende é o Lira a favor, porque como assim o Haddad é a favor e o Pacheco não é? O Pacheco não tem opinião. O Pacheco é um capacho do Lula. Olha o motivo de avançar com a reforma. A reforma tem que avançar porque o PT quer. Porque o PT é a favor. Quando? É exatamente por isso que não tem que avançar. Exatamente por isso. O texto do Baleia Rossi não avançou na legislatura passada porque era ruim. Porque era ruim. É uma janela que o Brasil não pode perder. E o Brasil vai sair dessa reforma melhor. Com maior capacidade de competitividade das nossas empresas com o sistema simplificado. Será?
Vários economistas e tributaristas escreveram um texto na Folha de São Paulo, conforme mostrei para vocês, que falaram totalmente o oposto. A última pergunta, que aqui o senhor Baleia Rossi, eu acho que está mentindo, está usando uma falácia para convencer os incautos. Como estão as conversas de bastidor neste momento? O senhor pode contar o que está rolando nesses dias? Aí o Baleia Rossi diz: a verdade é que todos os setores acham que vão ser prejudicados porque não fizeram a conta, porque estão com informações que não são corretas. Tá todo mundo errado, certo? Só ele e o petista AP. Só os petistas sabem de fazer matemática. Tá todo mundo errado. Só eles que estão certos. A gente está explicando, o próprio AP tem falado muito, o Aguinaldo tem falado muito, a gente sabe que é uma matéria complexa. Uma matéria complexa? Não é um negócio simples, agora a matéria ficou complexa de novo? Já caiu em contradição, né? Que vai mudar o sistema que está há tanto tempo colocado no Brasil? Aí, olha a falácia. Agora, se o IVA não fosse bom, ele não seria usado como base de tributação de 178 países importantes no mundo? Temos que reconhecer que é um sistema simples, que combate a sonegação, de base ampla, que se cobrar no destino facilita a arrecadação e isso tem efeito na economia. Ainda tem ruídos, mas muito por desinformação. Eu acho que desinformação quem está fazendo é o Baleia Rossi. O problema não é o IVA. O problema é um IVA de pelo menos 25%. E que eu acho que não vai ser 25%. O Eric Figueiredo, ex-presidente do IPEA, um economista de formação, professor de Universidade Federal, muito mais capacitado que eu, até retweetou uma postagem minha que eu falava assim, ó: o IVA ao redor do mundo é cerca de 10%. Mas Dilma e Haddad estão falando de colocar um IVA de 25% no Brasil nessa reforma tributária. Por que o Dilma não vai para cima dos banqueiros e deixa o pobre em paz? Eu perguntava. E o Eric Figueiredo responde assim, ó: essa alíquota de 25%, que seria a segunda maior do mundo, não é factível, dadas as exclusões contidas no texto, Zona Franca, Simples Nacional, etc. Falam em algo próximo a 30%. Aí sim, a maior alíquota do mundo. Então, o problema não é o IVA. O problema é ter o IVA mais caro do planeta Terra. Mas isso o Baleia Rossi não diz. É a reforma tributária do PT. E aí você vê ali o gráfico, ó. A Hungria é o mais caro até então, 27%. Você pega a média do OCDE, 19,32%. Aí você vê, ó, a Austrália que a gente aqui, ó, 10%. E o Brasil? Era 25%, era o cálculo, não é para manter igual. Mas com essas exclusões, o governo não vai ter mais a Zona Franca, que vai manter, aquilo lá, etc. E aí, quem que vai compensar isso? Quem que vai compensar, né? Então vai ter que aumentar a alíquota. Ainda sobre o IVA, desinformação, né, Baleia Rossi? Assustado com a possibilidade de pagar a maior alíquota de IVA do mundo? Calma. Não se preocupe. A cada R$1 arrecadados, a reforma tributária só está alterando 39 centavos. Você continua pagando IRPF, Imposto sobre Folha de Pagamentos, CID Combustíveis, entre outros. Ou seja, além de termos o IVA possivelmente o IVA mais caro do planeta Terra, o IVA mais caro do planeta Terra só está englobando 39% dos impostos. Você não vai ter mais outros 61% de imposto para pagar, né? Faz o L. Ramagem ontem comentou também sobre a reforma tributária. Falando o seguinte, que a reforma tributária do PT aumenta o valor da cesta básica, desprezando os mais pobres, menos recursos a estados e municípios, mais arrecadação para o desgoverno Lula. Prejudicarão serviços, indústria e o agro, perda de empregos e aumento da importação. Essa reforma não pode passar. Olha só, o Abras, que está falando de comida, cesta básica, está preocupada, está contra. O agro está contra. Comentamos sobre o setor de construção civil, que é um dos maiores do país, também está contra. Falando inclusive no impacto que pode ter no setor de imóveis. E eu fico me perguntando, quem está a favor desta reforma? Economistas e tributaristas famosos, inclusive pessoas que já fizeram parte da gestão do FHC, pessoas que fizeram da gestão do Dória, como Felipe Salto, também estão contra. Quem está a favor além do Lula e do Haddad e do Baleia Rossi?
Quem? A reforma do PT. O Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, falou: vamos aqui, junto à Confederação Nacional dos Prefeitos, nos colocar contrário. Os governadores são contra. Capitaneados pelo Tarcísio, tá aí o Caio também. Quem é a favor desse lixo de reforma tributária? Quem, gente? Eu realmente quero saber quem é a favor. Que até os petistas da rede social, os militantes, estão calados. Quem que tá a favor? Os militantes petistas dos jornais. Reforma tributária. Lobistas querem diminuição de impostos à custa de todos. Abre aspas para Renata Mendes. Para a cesta básica, está prevista uma redução de 50%, que é a metade da alíquota cheia. O agro tem defendido aumentar essa redução, em vez de ser metade, a redução seria de 80%. Parece positivo, né? Ou seja, parece, mas não é. Seria importante ter uma redução desse tributo, mas não é positivo. Quanto menor a tributação desses alimentos, esse benefício se estende para toda a população, para quem precisa e para quem não precisa. Tem custo fazer esse tipo de desoneração, tá vendo? Não, a gente não pode baixar o preço da comida, porque o rico também come. Não podemos baixar o preço da comida num país de miseráveis, porque o rico também come. Eita porra, meu Deus do céu! Como a pessoa tem coragem de falar isso? Sensacional! Só os militantes conseguem defender a reforma do Lula. Quanto mais se estender esse benefício, mais difícil é ter recurso disponível para devolver o tributo. Devolver? Vocês acham que o PT vai devolver alguma coisa pro pobre? Isso porque o AP ainda falou, né? Isso se for só metade. O valor vai ficar próximo. Próximo não é igual. Gente, se essa reforma tributária fosse baratear o preço da comida, vocês acham que o Lula não ia estar na TV, no Jornal Nacional, falando a reforma tributária vai deixar a comida mais barata? Gente, quem em sanidade, assim, meu Deus do céu, imagina você, deputado, tem uma reforma tributária que vai tornar a comida mais barata e que é uma coisa óbvia, que é indiscutível, que a TV tá comunicando. Imagina, quem é o presidente da República que não quer falar: eu barateei o preço da comida. E aí o deputado vai votar não. Você não consegue ver isso, rapaz? É tão óbvio. Se essa reforma tributária fosse abaixar o preço da comida, você acha que o AP não ia falar: a comida vai abaixar? Não. Vai ficar próximo do valor. Vai ficar próximo do valor atual. Ele não fala nem que fique igual. Gente, vai aumentar o preço. Mas o que pode fazer? Não pode? Não pode deixar barato? Porque rico também come. Eita, rapaz, com ódio no coração deve ter dito isso, viu? Confederação Nacional da Agropecuária, eu acho que é a CNA. Proposta da reforma tributária, como está, levará o Brasil a importar alimentos. Quem está a favor dessa reforma tributária, além dos jornalistas militantes, do Lula, do Haddad, do Baleia Rossi, do AP? Quem? Eu não sei. A reforma tributária da Agenda Verde, a reforma da fome, a inclusão do pobre no orçamento do Vale da Morte. Inacreditável. Inacreditável não, né? Vindo do PT, é a coisa mais normal do mundo. Olha a importância deste assunto. Olha o que está sendo colocado na mesa. Procurem um político que fala com todas as letras que o preço da comida vai abaixar. Vocês não encontram. Vocês não encontram. Tinha mais umas coisinhas aqui. Eu vou comentar esse caso. Esse aqui a gente não pode deixar passar. Que envolve a turma do PT. Prefeitura sob o comando do PT. Falando de comida. Comida. É assim que o PT trata comida e dinheiro. Prefeitura sob o comando do PT gasta R$818 mil em compra de arroz do MST, segundo a turma da Revista Oeste. Sob o comando do Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura de Juiz de Fora contratou uma cooperativa vinculada ao movimento do MST para fornecimento de arroz. O acerto retirou dos cofres públicos a quantia de R$818.140 com a unidade, olha só,
do pacote de 5 quilos custando R$ 43,06. Compra de arroz do MST por prefeita do PT vai parar em CPI. O deputado estadual de Minas, Isauro Calais, do PSC, ficou indignado com a compra feita pela prefeitura de Juiz de Fora. Em vídeo que ele divulgou no Instagram, ele demonstrou que a prefeita do PT poderia adquirir com dinheiro público o arroz com valor unitário bem inferior ao preço praticado pela cooperativa do MST. De acordo com Calais, seria possível comprar um pacote de arroz de 5 quilos em supermercados da própria cidade com os seguintes preços. Falei o preço, né? R$ 2,99, Mangiare, R$ 21,99 na CPE e R$ 26,98 no Prato Fino. Vou ao Ministério Público denunciar esse grande abuso com dinheiro público de Juiz de Fora, que está sendo entregue para os companheiros do MST, do PT e da Margarida, disse lá o Calais. Aí eu fiz o que qualquer pessoa em sã consciência deveria fazer, né? Pô, R$ 43,00 nos 5 quilos? Será? E ele trouxe aqui esses valores, aí eu fui pesquisar, né? Supermercados na região de Juiz de Fora que fazem delivery e tem um site online. Encontrei 2 supermercados. Um deles se chama Pais e Filhos. Supermercado de Juiz de Fora. Olha só, temos o arroz prato fino, agulhinha, 5 quilos por R$ 26,98. Temos o arroz albarusca tipo 1, deve ser bom, né? R$ 32,99. Arroz integral também, R$ 34,99. Arroz longo fino bianco tipo 1 da CPE 5 quilos, R$ 21,98. Comparado com R$ 43,00, eu acho que aqui tá bem mais barato. No supermercado Bretas Atacarejo, arroz AG Garotinho, 5 quilos, R$ 21,69. Arroz agulhinha da Vasconcelos, R$ 24,99. Arroz Barão, tipo... Barão, ó. É pra qualquer um, não. R$ 22,99. Arroz branco tipo 1 da nossa pacote, R$ 29,49. Esse é o PT que quer fazer a reforma tributária. Essa é a preocupação do PT quando se fala de dinheiro e comida? É essa? Ou a revista está mentindo? Eles botam lá, né? O ofício da compra. Complicado, né? Faz o L. Pior que não dá nem pra brincar, que o assunto é sério. Enfim. Vou mandar o vídeo do Pondé, falando do Dilma, lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Pedro na descrição. Tem o Atos Brasileiro, kimpaim.com.br. Todo o resumo desses 4... Na verdade, tem 5 meses de desgoverno já basicamente prontos. Próximo, como sempre, todo dia 15, uma publicação. Já tem mais de 320 páginas. Um livro por mês. Obrigado aí, minha mãe, minha tia e meu amigo. Trabalho, né? Tô recebendo por isso também. Estão ajudando a escrever, porque sozinho seria impossível. E o apoio de vocês, né? Que ajuda isso a se tornar real. Só posso agradecer por tudo, pedir que vocês compartilhem e voltem amanhã, porque eu também pretendo estar aqui. E não esqueçam, cobrem os deputados em relação à reforma tributária do Dilma. E levem a informação, principalmente sobre comida, para as pessoas e mostrem ao pessoal quem vocês estão vendo falar que a comida vai baixar. O secretário que mais sabe do assunto falou que o valor vai ficar próximo. Nem para falar que vai ficar igual, ele tem coragem de falar. Eles sabem que a comida vai encarecer. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!